Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Mais uma quarta-feira aqui com vocês, 19h30, né? Para nós falarmos de mais um tema no programa Ascendendo Você. Um tema voltado ao crescimento, do autoconhecimento e da espiritualidade, da nossa conexão, né, com o nosso lado maior, que é o espírito, né? Eu quero também deixar um recadinho aqui para vocês, né, que hoje eu consegui acertar com a produção do programa, que a partir da semana que vem o programa entrará às 19 horas, nas quartas-feiras também. O meu de sexta já é 19 horas, o de quarta vai passar para as 19 horas também. Então vamos começar meia hora mais cedo, né, estando aqui com vocês, mesmos assuntos, tudo igual, mas um pouquinho mais cedo com vocês. Então, deixar recado para vocês aí. Também peço que o pessoal se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu gostei lá, para poder acompanhar o nosso trabalho aqui, que é uma grande dedicação, a gente faz com muito amor e carinho para vocês, para dividir aqui um pouco dessa experiência, né, de crescimento que todos nós precisamos para entrar nessa nova era e participar dessa nova era que a gente tanto fala da quinta dimensão. Hoje eu escolhi um assunto para vocês, um assunto até provocativo, né, no bom sentido, ser eletromagnético e ser de luz, qual que você é? O que significa ser um ser eletromagnético, um ser de luz? E qual que é você? Um ser eletromagnético, você é um ser de luz. Bom, inicialmente, se a gente começar a trabalhar esse tema, nós vamos concluir que é muito da mesma coisa, né? Na verdade, eu fiz uma provocação, né, para puxar o assunto, para puxar o interesse. Porque hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que a ciência de Nikola Tesla, que é um dos maiores estudiosos, se não o maior estudioso de vibração, frequência, né, ressonância, onda, né, da nossa era científica, nos deixou um enorme legado sobre isso. Obviamente que tem base científica o trabalho dele, ele foi um cientista, mas é com base no trabalho dele, nas visões dele, que a gente estuda e entende os nossos processos. Os nossos processos espirituais de conexão não tem nada, praticamente nada, sobre o aspecto devocional, sobre o aspecto de uma fé pessoal. Não estou aqui questionando a fé, não estou questionando a crença das pessoas, não é isso. Mas o que tem de conexão no mundo espiritual, de fato, com o ser humano, é justamente as vibrações, as frequências, né? Onde você está, na sua questão de conexão, né? Como um ser que tem eletromagnetismo em si e, por conseguinte, pode se iluminar ou não. Vibrações e frequências equivalem a sentimentos no mundo vibracional que existem de duas formas, essa vibração, a positiva e a negativa. E o que chamamos de vibrações positivas nesse sentido? As que te acendem, te expandem, te conectam, trazem você para o seu eu superior, trazem você para a sabedoria, para a consciência. E as negativas é o que te puxa do lado denso, né, da sua existência. É isso que a gente quer abordar hoje um pouco aqui com vocês, o significado disso. Para nós, né, dentro dessa dualidade de vibrações positivas e negativas, né, o caminho nosso grande trabalho é viver sobre as vibrações positivas, as ascensionadas, a frequência vibracional de elevação, né? Isso se fala de consciência. Consciência, elevar a consciência é a percepção da verdade, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento, né? Deixar o campo da polaridade, onde você sempre procura, você que eu digo é força de expressão, mas o ser humano, que ainda não ascendeu o suficiente para ter um outro entendimento em relação a isso, sempre procura
né? Se não é bem, é mal, se não é positivo, é negativo. Esse é o pensamento polarizado. Se não existe uma coisa, tem que necessariamente existir outra. É aquele que se prende à necessidade, né, de um referencial, né, para se explicar na vida. E a vida, a sua mente, a nossa mente, ela é quântica. O que significa isso? Só uma palavra moderna, que todo mundo gosta de usar, né? Física quântica, mesa quântica, né? Reiki quântico, não é só isso, é isso também. Né? Não pensem que essas denominações são denominações de jargão modernista, não. Elas têm sentido, sim. Entretanto, o sentido do quântico para a nossa mente é viver a múltipla possibilidade, né? Onde você concebe a ideia de todas as possibilidades, só que você escolherá a de maior consciência, a melhor. Né? Então, ser quântico ou admitir as múltiplas possibilidades no mundo, né, da expressão da verdade, do conhecimento, é ter a capacidade de avaliar entre tantas qual que eu vou escolher, qual que é a melhor para mim. Claro que quando a gente fala de bem e mal, campo da moral, ou dos princípios que regem, né, o nosso comportamento, né, a nossa conduta na vida, isso não pode ser confundido, né, com libertinagem, com permissividade. Bom, o senhor Walter falou lá que existem muitas possibilidades, então, entre o que eu quero na minha vida, eu posso escolher, então, uma forma que mais me convém. Não confundam valores e princípios de uma ordem, né, humana, né, com a forma de sentir e pensar a vida e o mundo. A forma de sentir e pensar a vida e expressar a espiritualidade, ela é quântica. Agora, a forma de você se relacionar com a vida, né, ela obedece princípios e valores. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque isso também assolou um pouco a nossa modernidade, né, a nossa contemporaneidade, né, uma palavrinha meio trava-língua, ou seja, o que nós vivemos atualmente, no sentido de alguns grupos começar a entender que, nesse sentido, né, as múltiplas possibilidades, então eu posso tudo de um pouco de tudo daquilo que me convém. Não é assim que funciona. Então, não vamos confundir as coisas, vamos entender que a questão vibracional, de frequência, né, a questão das múltiplas possibilidades quânticas da nossa ascensão, é que existe uma liberdade, digo, uma liberdade vibracional, uma liberdade de frequência, de pensamento, no qual permite que você, dentro do seu livre-arbítrio e o seu julgar pessoal, né, das suas escolhas, possa construir, né, o seu veio, a sua conexão espiritual. Né? Então, tudo dentro desse aspecto, nós estamos falando com essa base, né, com essa referência. Então, a múltipla possibilidade é a múltipla possibilidade do que o seu sistema límbico permite o seu pensar. Né? O que é o sistema límbico? É toda a parte de massa encefálica que está superior à sua coluna, acima do cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano, uma faixa muito pequena, que está em cima, exatamente em cima da sua coluna vertebral e abaixo da sua massa encefálica expandida no crânio, que a gente chama de sistema límbico. Ali existe a possibilidade das múltiplas possibilidades, inteligência quântica, compreensão de consciência e ascensão e conexão. Enquanto que no cérebro reptiliano existe aquilo que eu comentei há pouquinho com vocês, né? O sim ou não, o pode ou não pode, se não é uma coisa é outra, uma polarização, né? Alguma coisa muito estanque e objetiva. E o ser humano ele está num outro ponto, o ponto justamente dessa pluralidade de vibração, sentimento, né? E possibilidade, né, de fazer a construção do seu eu ascensionado, do seu eu de consciência. E, para tanto, eu destaquei aqui alguns pontos para comentar com vocês qual é o significado disso tudo que eu estou dizendo para vocês. O que é essa vibração?
né? Onde ela se situa em termos do que a gente pode falar do positivo, porque hoje nós estamos aqui no Ascendendo Você falando, né, de ascensão, falando de consciência, então nós falamos eminentemente da matriz positiva dessas relações de frequência, de onda, né? Então, onde começa tudo isso? No campo do nosso pensamento, né? Então, os nossos pensamentos. O que são os nossos pensamentos, né? No dia a dia. Cada coisa que a gente conecta, as ideias, né? As nossas vivências, os nossos comportamentos, como a gente se comportou perante uma pessoa, a pessoa se comportou perante nós. Então, dentro disso, é um exercício necessário e imediato, né, que eu falo com vocês com uma certa frequência, falei bastante nas minhas últimas lives, e é necessário se continuar lembrando, né, o pensar humano. O que eu penso? Né? Existe, sim, uma coleção de pensamentos negativos que diariamente a gente pode nutrir ou carregar? Sim, né, sim. E aí é o trabalho pessoal de cada um, né? Onde você coloca o seu pensamento. Então, um exercício necessário, né, é a mudança vibracional naquilo que nós pensamos. Sublimar o pensamento negativo e não reprimi-lo, não censurá-lo, não nos culpar por isso, é a primeira medida. Então, pensamento negativo, quando ele vem, é o que eu sempre recomendo, né, para as pessoas fazerem um teste, fazer uma experiência com isso, faça a sua oração de acordo com a sua crença, né? Veio um pensamento negativo, faça uma oração. A oração dentro de você opera uma elevação do padrão vibracional. Você sai de um padrão vibracional denso, um padrão vibracional de tristeza, para paz, né? E às vezes até um sentido de alegria. Quem começa a fazer isso repetidamente, né, com afinco, né, com dedicação para si, para mudar o ambiente interno em relação aos seus pensamentos, começa a sentir, sim, um ambiente de alegria, um ambiente de liberdade, e, no mínimo, um ambiente de paz, porque você desconecta o sentido desse pensamento negativo. E desconectando essa matriz negativa de vibração, né, você acaba criando dentro de você um ambiente não só de paz, mas de conexão com melhores relacionamentos, com melhores contatos com a vida e com melhores resultados. Porque o pensamento negativo, para quem tem a melhor vida do mundo, pode se tornar um aborrecimento. A pessoa pode passar experiências maravilhosas no seu dia a dia, né, seja no trabalho, seja com a família, mas se ela, ainda que tenha essa trajetória positiva, se ela nutre o negativo, essas experiências não serão as melhores para essa pessoa. Mesmo que ao ver de quem estiver fora, fala, poxa, a pessoa tem uma vida tão boa, né, tão, vamos dizer assim, desejável, né, pelas pessoas comuns, né, pensar, poxa, ele tem um bom trabalho, tem uma família linda, tem coisa e tal, e às vezes a pessoa nesse ambiente, com toda essa né, disponibilidade para ser feliz, ela não consegue, por conta de, né, manter dentro de si uma matriz negativa de pensamentos, né, e de vibrações. Então, essa mudança nos pensamentos, na linha de pensamentos, né, ela faz toda a diferença. E adiantando nesse sentido, eu ia também falar para vocês sobre associação vibracional e correlação vibracional, que, né, tem a ver com o que eu estou dizendo a vocês, né? Então, a forma de você pensar, a forma de você construir o seu eu, né, o seu eu interior, é aquilo que você vai receber no seu ambiente externo material, os contatos que você vai fazer. Então, é sempre importante a gente trabalhar isso, né? E trabalhar com afinco. Oração, gente, né? Voltando aqui a repetir para vocês, eu sempre falo um pouco disso, não é uma questão religiosa devocional, é uma questão de trabalhar energia, trabalhar frequência e vibração. E, obviamente, conectar você com uma energia, né, que é a sua energia de ascensão espiritual. Para quem utiliza energia crística, e eu não vou falar nem para quem é cristão, ou para o cristianismo, mas para quem utiliza energia crística,
né? É o Pai Nosso, por exemplo. Mas se você tem uma outra linha, né, de ascensão espiritual, seu caminho, utilize a sua oração de conexão, de elevar, né, a sua frequência. Então, vamos também alinhar nosso princípio de construção consciencial com a ciência real da espiritualidade, né? Não ficar naquele campo, mas ele está dizendo aqui, ele está pregando, isso se transforma numa espécie de religião. Não falamos disso, né? Não temos essa intenção, não é esse o caminho, né? Porque utilizaram as melhores ferramentas de lida vibracional que o ser humano teve e tem disponível, né, no sentido de criar mecanismos que se transformaram em certos entraves, né, certas barreiras, né? Então, a oração, que é justamente proferir a palavra de acordo com vibrações acima, né, da oitava do amor, da alegria, né, que transforma o seu ambiente interno, que é isso que eu estou falando para vocês agora, né, reportaram isso como se fosse algo da religiosidade, né, em qual você fala isso, na verdade, para alguém que você profere a sua fé, né, e, na verdade, você trabalha a energia do positivo, para que você participe de um processo de crescimento. E não um pedido ou uma busca externa, né, imaginária, relativa a alguma figura, né, de devoção. Então, isso é importante também, porque isso revela consciência para você, começa a fazer você entender o universo, entender quem você é, para onde você é e onde você está. Outra questão também importante, bastante interessante, que muda muito o seu sentido e o seu sentimento, é a música, né? A música, ela é estabelecida por 7 notas, né? Dependendo do instrumento, 8 oitavas, e por aí afora, quem é músico vai saber falar bastante sobre isso, entender bastante o que eu estou dizendo. A música é vibração. A música que você tem o hábito de escutar no volume que você escuta, é o alimento que você coloca na sua alma. Música de qualidade densa, né? Música que densifica o ambiente devido à sua pulsação ou à sua dissonância, porque nós temos hoje músicas dissonantes. E aí não me perguntem quais são ou o que é. Vão pesquisar para vocês saberem o que é uma música dissonante. A música dissonante, ela destrói o seu eu. Ela é como se fosse semelhante à experiência do professor Enomoto, lá no Japão, que fez a experiência da água, onde ele proferiu palavras elevadas, né, de oração, em cima de recipientes com água, congelou, depois ele fez a análise dos cristais. Os cristais eram belos, parecendo flores, todos bem organizados. E o mesmo experimento ele fez em cima de águas que foram ditas palavras malditas, foram ditas coisas pesadas, feias, e congelou e fez a mesma análise. Esse gelo, né, os cristais de gelo, mostraram, né, todo um desequilíbrio, um desenho deformado e tudo mais. Como o ser humano é 80%, né, diz aí a ciência, ou alguns estudiosos do assunto, que nós somos 80% água, então a nossa matriz física é totalmente dominada por esses padrões energéticos, que quando são negativos ou dissonantes, nos deixam doentes, seja mentalmente, psiquicamente, até fisicamente. Então, isso é outro elemento de construção interna, né? Escolher a música, claro que música popular, as músicas que são compostas fora dos grandes clássicos, que são músicas até de inspiração espiritual e tudo mais, são músicas que não têm por que não serem ouvidas, mas as dissonantes, né? Aquelas que realmente emanam uma vibração muito densa, essas têm que ser pensado, né, em
se é necessário realmente consumi-las, porque a música, em termos de vibração de alma, é como o alimento que a gente come, né? Se você comer comida estragada, você vai ficar doente. E a música para a alma é muito semelhante a isso, né? Então, vale a pena pesquisar, verificar a qualidade, né, de uma música bem composta, de uma música clássica, dentro do sentido, né, das vibrações, né? Se quem não gosta de música clássica, necessariamente, use-a, né, para elevar a sua vibração. Não é necessário mudar o seu gosto musical, agora é necessário ter o cuidado com o conteúdo e também, por outro lado, né, com o palavrório, com a letra do que diz a música, porque não é só a melodia, né, mas aquilo que ela expressa, né, a mensagem que ela traz. Então, isso também é um elemento bastante interessante, né, para criar um ser de luz dentro da sua matriz eletromagnética, né, que é frequência, vibração, onda, né, e isso faz de você o que você é, no sentido positivo, né. Outra questão interessante, né, que muitas vezes as pessoas nem prestam muita atenção, são as imagens, né. A imagem, ela existe por si só como um meio que te comunica. Imagens e arquétipos têm, né, uma conexão total, né? Muitas imagens formam arquétipos. Então, que tipo de imagem que a pessoa utiliza? Não estou falando nem a imagem de si, mas a imagem que a pessoa se identifica. Verifique com cuidado que tipo de imagem que te traz atenção, que você se identifica. Isso é importante, né? Então, a qualidade dessas imagens vai fazer com que você guarde em si vibrações positivas ou negativas. E esse positivo e negativo, no sentido da imagem também, deve ser observado que não é só a imagem que traduz algo violento ou algo, né, tenebroso, algo negativo, mas também as imagens relativas aos arquétipos. Por exemplo, muitas pessoas veem a figura de um leão como um representante de força, né, de reinado, de poder. E o leão, por mais bonito que ele possa ser, por mais representativo no imaginário das pessoas nesse sentido, ele é um arquétipo extremamente negativo, porque ele não traduz quem realiza, ele traduz quem é servido, né? Então, tomem cuidado com isso. Então, muitas vezes a pessoa coloca lá uma figura de um leão, como se achando que, né, aquela juba, aquela beleza do animal, tudo, e está colocando a figura de um ser que representa a preguiça, que representa a dependência. O leão depende de que alguém casse para ele. E ele, ao dominar o seu território, ele destrói, né, todos os outros leãozinhos que vieram, né, de uma geração do seu opositor, né, do qual ele brigou pelo território. Porque o leão, ele sempre perde conforme a idade passa. O mais velho vai dar espaço para o mais novo. Esse é só um pequeno exemplo de arquétipo. Tem outros tantos arquétipos. E existem arquétipos positivos que, no momento ou em determinado ponto da vida, né, eles podem ajudar a pessoa. E outros, nem tanto. Né? As coisas passam, os momentos mudam. Por isso é interessante usar os arquétipos e prestar atenção às imagens, prestar atenção no seu significado de acordo com o seu momento de vida. Não fiquem achando que vocês não podem tirar da sua sala, do seu ambiente, do seu quarto, um quadro que vocês tanto gostavam, mas que vocês descobrem, de repente, por uma pesquisa, né, por alguma intuição, que ele já não te faz tão bem quanto fazia. Né? Pensem que isso é algo que, é uma cisma. Não, muitas vezes a intuição fala, né, que tem lá um quadro, uma imagem, que um dia lá te inspirou, você achou bacana, bonito e tal, e de repente você descobre que aquela energia não se correlaciona mais com o seu eu, né, com o seu eu interno. E aí começa a poder pautar em você um ambiente negativo. Né? Então, isso é mais uma referência. Né? Outra questão bastante interessante é a palavra, né? O que nós proferirmos. A palavra tem força, isso é muito repetido no campo do conhecimento, né?
Muito já foi dito filosoficamente que a palavra tem força. Então, nós precisamos nos cuidar para observar o que falamos, né? O que a gente diz, né? Em relação a uma situação, mesmo que seja força de expressão. Força de expressão está dizendo força. Então, está criando um ambiente. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo que é muito comum, a pessoa sai, de repente diz, estou morto de fome. É força de expressão. Qual o problema, né, disso? É um problema que o universo e a frequência e os padrões de onda não entendem como você, que é força de expressão. Eles entendem como você disse, porque a energia, o padrão de energia não tem moral. Não é como nós que construímos uma moral. Essa é a força de expressão, não tinha intenção de falar que ele morreu, que ele está morto. Mas ele colocou a morte dentro de si para revelar uma situação que, na verdade, produz a vida dele, que é o alimento. Né? Então, é toda uma coisa a se refletir. Então, isso é só um pequeno exemplo. Tem outros tantos exemplos. E as pessoas que, por uma irritação com alguém, diz que vai matar aquela pessoa. Eu, né, não quero aqui nem dizer como é, mas todo mundo sabe. A pessoa perde a paciência e fala, eu vou te tal, e ela não tem a menor intenção de fazer isso. Mas e a palavra? Mais uma vez, a força de expressão, por isso que se diz, é a força de expressão. Mas Walter, você é exagerado nisso. Não, não sou não. Você constrói o seu eu de acordo com o que você planta dentro de si e também profere como a palavra. Lembrem que nós temos subdividida a energia divina do Criador em 3 pontos. O cérebro, a laringe, que você profere, e a energia sexual. Ela é dividida, a mesma energia, em 3 expressões: mente, expressão e sexualidade. Então, é uma energia poderosíssima. Nós somos os seres neste planeta com a capacidade do laringo de expressar, de vocalizar ideias e nos comunicar. Então, isso tem um valor muito importante. E aí, quando eu falo de valor importante, é o valor do seu desenvolvimento, do seu crescimento, das suas conexões. Por isso, a palavra é muito importante. Gostaria de falar mais sobre ela, mas nós estamos nos nossos momentos finais aqui, eu estou com um pouquinho de tempo com vocês, mas eu ainda vou falar da gratidão, que é muito, muito importante. A gratidão cria crescimento anímico. O que é crescimento anímico? É tudo que a gente está falando hoje aqui, o crescimento da alma, é a ascensão. A gratidão encerra processos, cria perdão, se for o caso, né? Ela expande o amor, ela pacifica. Veja o tamanho, né? A dimensão que é o sentido da gratidão. Né? Então, ser grato é um elemento gigantesco de expansão da energia positiva que a gente fala hoje, né? O sentido da gratidão. Claro, uma gratidão sincera, né? Aquela gratidão que realmente reconhece o que você recebeu, de quem você recebeu, né? E esse merecimento todo. Então, não queria deixar de falar aqui no finalmente da gratidão, que é muito importante. Tem muito, muito o que dizer sobre isso, daria para gravar uma live de cada ponto aqui que eu citei com vocês hoje aqui, a gente usou aqui 5, 6 pontos para comentar com vocês, daria para fazer uma live de cada um, mas eu quis trazer a mensagem sobre essa importância, né, do que se pensa, do que se faz, do que se sente dentro desse ambiente de vibração, né, e desenvolvimento. Ascensão, né, é esse o caminho, a mudança da nossa vibração, a melhoria dela, e lidar com ela com responsabilidade, não com culpa, né, não com autocensura, mas com o grande desafio que é a nossa ascensão, de um trabalhar pessoal, íntimo, né, e que, como eu disse no início, a nossa oração, a nossa transformação do nosso ambiente interno, né, vibracional, fará de nós pessoas diferentes e mais felizes, né? Realmente, quem sabe,
né, cada um de nós realmente feliz nesse processo de mudança. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo ao vivo e quem vier também assistir posteriormente aqui a nossa live. Convidar vocês a fazer todo esse trabalho e na semana que vem estarei aqui com vocês novamente com um novo tema para a gente continuar essa jornada de ascensão. Obrigado a todos e boa noite.